Bom dia, meus amores. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro. Lembrando que amanhã não tem aula, um dia de folguinha para vocês. Amanhã é dia dos professores, então a folga é nossa também, dos pros. Então, para a primeira aula de hoje, nós vamos ver história, a memória da cidade. Lembrando de colocar a data na página 26. E aí eu vou pedir para vocês deixarem a apostila aberta para o visual ficar mais fácil para vocês compreenderem melhor o que está sendo abordado nas páginas de abertura da unidade 6. Então, lá na escola, a Marina contou aos colegas e à professora sobre o passeio que ela fez com os pais dela, lá no centro histórico da cidade onde moram. A professora, então, resolveu reunir toda a criançada para conversar sobre o patrimônio que eles já estavam vendo, né? E mostrou a elas outros elementos que contribuem para também preservar a história e a memória do lugar onde a gente vive. Para ajudar nessa conversa, ela convidou 2 antigos moradores do bairro, para que eles pudessem falar um pouquinho sobre a memória da cidade. Então, nós vemos aqui um convidado na página 26 e a outra convidada na página 27. E aí, você gosta de ouvir histórias? Qual tipo de história você mais gosta de ouvir? E na sua opinião, as memórias da cidade podem estar preservadas em quais lugares na nossa cidade? Onde nós podemos ver que as memórias da nossa cidade estão preservadas, estão guardadas? Que tipo de memória sobre a cidade você imagina que esses 2 moradores antigos guardam e vão contar? Você conhece alguma memória que faça parte da cidade onde você vive? E na cidade onde você mora? Há algum lugar de memória? Ou seja, um lugar que preserve a história da cidade ou de algum grupo que faça parte dela? Então, nós iremos compartilhar tudo isso e muitas outras perguntas individuais que nós temos aqui nesta unidade 6, nas nossas aulas interativas do Zoom. Mas nós estamos vendo aqui na página 26 o Senhor contando que quando ele era criança, há 60 anos atrás, a cidade tinha mais espaços para a gente brincar. E é verdade. Antigamente a gente brincava na rua, né? Pode perguntar para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, né? Não tinha tanto perigo, a gente brincava mais na rua. E a senhora está mostrando uma foto e ela fala que desde aquela época lá atrás a cidade mudou muito, preservando elementos antigos e recebendo também novas culturas. Então, baseados em tudo isso, nós vamos agora entrar no capítulo 1, em quem guarda as memórias da cidade. Quem será que guarda as memórias da cidade? Então, os convidados da aula se chamam Antônio e Jussara. O seu Antônio e a dona Jussara contaram muitas histórias que lembravam sobre suas relações com o lugar onde viviam. O Otávio fez a primeira pergunta: como o senhor consegue se lembrar de tantos acontecimentos do passado? Alguns acontecimentos marcam a vida das pessoas e são eles que ficam registrados em nossa memória. E você se lembra de algum acontecimento recente, mais atual, que tenha ficado guardado na sua memória? E esse acontecimento, ele foi bom ou ele foi ruim? Anote aí que nós iremos conversar sobre isso, hein? A professora Fernanda utilizou a fala do convidado para tratar do assunto da aula. Ela explicou que as cidades, assim como a vida das pessoas, passam por diferentes momentos ao longo do tempo. Esses momentos podem revelar uma continuidade por meio de tradições,
modos de vida de uma época e de um lugar, ou podem apresentar também transformações que alteram os hábitos, as paisagens e o modo de vida do período. Olha só para esse senhor, ele já falou que tem 60 anos. Quantas coisas ele já vivenciou? Antigamente, na vida dele, quando ele era criança, assim como você, com certeza não tinha tecnologia, não tinha videogame, né? Não tinha esses brinquedos que você tem hoje. Hoje em dia nós temos Wi-Fi que está conectado aí em tudo, celular, a televisão, os jogos, né? A gente utiliza o Wi-Fi, a internet, Wi-Fi para disponibilizar a internet. Será que na época dele tinha? Não, mas ele teve que aprender para continuar no nosso mundo? Sim, com certeza esse senhor tem um celular, né? Então ele teve que se adaptar à transformação. Você já estudou? Nós já estudamos que as primeiras cidades do Brasil foram fundadas, há muito tempo. E quais eram as funções das cidades quando foram fundadas? Pro, não lembro. Não lembra? Vai pesquisar lá no manual de história. Não nesse, no passado, no volume 2. Pois é, lá está falando quando as primeiras cidades foram fundadas, qual que era a função dessas cidades. E aí, com o passar do tempo, atualmente, as cidades continuam tendo as mesmas funções do passado? Ou aumentou as funções da cidade? O que você acha? Anote aí. Então, para o seu Antônio e a dona Jussara, quando eles eram crianças, a continuidade ou a permanência era vista no modo como as pessoas recebiam os novos moradores vindo de fora. Então, eles viam o passar do tempo quando chegava gente de fora. E as transformações podiam também ser notadas na mudança das paisagens urbanas, com as construções de mais e mais edifícios. Porque no comecinho, olha só as imagens que eles trouxeram. No comecinho, quase não tinha edifícios. Olha atualmente. Esta vista é da Avenida 9 de Julho, aqui em São Paulo. A primeira imagem em 1930 e a segunda imagem em 2007. Já teve mudanças. E se a gente for pegar uma imagem atual deste local, com certeza alguma coisa já deve ter mudado também. Então a gente consegue ver as mudanças neste bairro? O que a gente pode ver que continuou? Você nota algo que possa ter continuado? Presta atenção. Você saberia identificar um elemento que mostre a permanência e outro que mostre uma transformação ocorrida na cidade onde você mora? Então, você vai conversar com o papai, com a mamãe, ou até mesmo se você lembrar. Você vai escrever aqui algo que permanece igual e algo que foi transformado. E tem muita coisa, hein? Presta atenção. Aí, no número 6, você vai utilizar o espaço abaixo para fazer um desenho representando a mudança na paisagem do lugar onde você vive. O que mudou aí no lugar onde você vive? Vamos agora ver as histórias orais e os relatos de memória. O que será que o senhor e a senhora têm para contar para a gente? A dona Jussara. Vamos ver? As crianças estavam gostando da conversa com os moradores antigos. Estavam aprendendo que as memórias das pessoas fazem parte da história da cidade e podem ser transmitidas para as seguintes gerações. Com certeza o vovô, a vovó já contou algo para vocês. E aí a professora fala: Dona Jussara, de que maneira a senhora preserva as memórias da sua vida? Eu compartilho oralmente com meus familiares e mantenho um diário
no qual registro fatos importantes da minha vida. Olha só, Dona Jussara tem um diário, mas ela fala que compartilha oralmente. Então, você lembra o que é história oral? História oral é quando a gente conta. Quando o vovô, a vovó conta histórias do passado, algo que já aconteceu com eles, a mamãe, o papai, eles estão contando oralmente. Então, as memórias são um exemplo de história oral? E de que maneira a história oral é preservada? Como que a história oral é preservada? Pode ser preservada? Então, a professora Fernanda explicou aos alunos que as memórias são importantes fontes de informações sobre a vida de uma pessoa, de um grupo, de um lugar. Eu posso contar a história da minha vida, de uma pessoa, de um grupo de pessoas que eu já conheci, de um lugar onde eu já morei. E as memórias podem guardar histórias divertidas, alegres, tristes, acontecimentos importantes para a vida e a história das pessoas e dos lugares. Além disso, turminha, muitas histórias individuais podem estar associadas a espaços e eventos da cidade, como, por exemplo, as brincadeiras que um grupo de criança costumava realizar em um determinado parque. Olha só as crianças brincando de bolhas de sabão. É gostoso, não é? Essas memórias podem ser preservadas por meio da transmissão oral ou também com registros escritos ou audiovisuais. Quando as memórias são preservadas por meio da oralidade, elas recebem o nome de relato de memória. Os registros escritos podem ser os diários, as agendas, os livros de memórias. E os registros audiovisuais? Podem ser gravações de áudio ou vídeo, certo? Então agora você vai fazer a história. É hora da sua vez de você registrar algo a seu respeito. Meu registro de memórias. Todos nós guardamos memórias de eventos que ocorrem em nossas vidas e que estavam associadas a algum lugar da cidade. Aqui embaixo, nesse pedacinho de papel aqui da folha do caderno, você vai vai registrar uma pequena história de uma memória importante para você. Aqui você também vai registrar a memória com o maior número de detalhes que você lembrar. Vai anotar também o lugar da cidade ao qual está associada. Caso você não saiba ou tenha alguma dúvida, você vai perguntar para a mamãe, para o papai. E você também pode ainda descobrir e registrar uma memória importante de seus pais ou avós em algum lugar da cidade. Para isso, combine com a pessoa escolhida um dia para coletar informações necessárias. A gente sempre está conversando com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó e sabendo de algo do passado. Então, registre aí e quando a gente tiver a nossa aula de interação, você vai compartilhar com a gente a sua história. E daqui a pouco a gente volta para a nossa correção. Até mais!